quis desistir da luta pela restauração do meu casamento. Quis. E como eu quis, com muita força eu quis. Eu quis deixar isso de lado, viver uma outra vida, encontrar uma outra pessoa e fazer de tudo para que a carência afetiva pudesse ser solucionada, para que eu não vivesse tão solitariamente. Já quis, já tive esse desejo, já tive essa vontade, e que atire a primeira pedra aquele que ainda não pensou nisso, aquele que ainda não teve essa vontade, nem que seja por um momento, por um milésimo de segundo. O que me separa de outras pessoas que desistiram foi que isso me passou pela cabeça, foi cogitado, mas não foi executado. Não por minha capacidade, mas pela infinita misericórdia do Senhor. E eu também agradeço por estar à frente de um ministério, que isso fortalece demais, isso ajuda demais, porque a gente precisa ser espelho para outras pessoas e a gente acaba se policiando ainda mais por nós, pelo ministério, e a gente acaba aí não cedendo às torturas, às tentações que nos vêm. Mas Deus já disse isso para nós, que Ele nos daria o escape, né? Existe a tentação vem, mas que Ele nos daria as formas, os meios, a capacidade de resistir às tentações. E olha, querido, a gente é tentado ao extremo. Todos os dias da nossa vida a gente é tentado a fazer a coisa errada. Seu marido foi tentado, sua esposa foi tentada. E o que aconteceu com eles? Que eles cederam. Nós somos tentados e por mais que exista uma vontade gigantesca em nós, nós não cedemos. Em contrapartida, o marido foi tentado e na primeira, já foi. A esposa, a tentação estava quilômetros de distância e a pessoa já caiu. É terrível que a gente possa ver situações assim, mas elas existem e existem aos milhares. Pessoas que não resistem à tentação. Pessoas que vivem exatamente ali os prazeres da carne na intensidade, mesmo que estejam dentro das igrejas, não têm ali força suficiente para resistir à tentação. Porque não foram capazes o suficiente? Não. Porque não deram um espaço suficiente para Deus agir e os capacitar. A força que faltou não foi a força individual, porque essa força individual ela existia, ela só não queria ser executada. O grande problema é que a força espiritual é que ficou de lado. Essa não estava presente, essa não se manifestou. E por que não se manifestou? Não se manifestou porque não havia uma vida com Deus. Todas as pessoas, não importam se estão dentro de igrejas, pregando, cantando, ministrando, seja lá o que for, se elas não tiverem uma vida com Deus, elas vão cair na tentação. Elas não terão a menor capacidade de resistir, porque as forças físicas, as forças do próprio braço da pessoa, elas estarão condicionadas ao desejo pecaminoso, à vontade do pecado, de praticar o pecado. Então, essas forças, elas não irão operar ali para livrá-lo da tentação. Em contrapartida, eles não têm ali a força de Deus, a capacidade de Deus para se livrar dessas tentações. Por que não tem? Porque não vivem uma vida de acordo com os padrões divinos. Não vivem essa vida. E por não viverem essa vida, eles não serão capazes de resistir quando vir aquela mulher linda, exuberante, dando mole para ele. Quando aquele rapaz bonito, inteligente, carinhoso, muitas vezes fazendo ali o papel que o esposo está deixando a desejar, quando ele chega para ela não vai conseguir resistir. Não é porque o esposo deixou a desejar, não é porque a esposa não está fazendo exatamente o papel dela, não tem a ver com isso. Tem a ver com a incapacidade de resistir às tentações. A desculpa de todo mundo que se separa é não deu mais, mas a grande verdade é você não resistiu ao pecado. O pecado te abraçou e você diz, vem cá, meu bem. Simples assim. A tentação, ela não vem em cima de uma fraqueza.
de uma vulnerabilidade. A tentação, ela vem para todos em qualquer momento das suas vidas. O casamento pode estar perfeito. Você pode ter encontrado a mulher show de bola na sua vida. Você pode ter encontrado aquele homem dos sonhos e vocês formarem ali o casal 20, o casal maravilhoso. Mas vai surgir a tentação vai vir, vai aparecer uma menina, uma mulher interessante, pode ser até menos interessante que a sua esposa, mas vai te despertar o desejo. O homem pode ser alguém completamente diferente, para mais, para melhor ou para pior do que o seu esposo, e vai surgir o desejo, vai surgir a vontade. Não é na fraqueza que a tentação vem atuar. A tentação vem atuar quando não existe ferramentas para resistir a ela. Aí ela se torna mais forte, ela se torna mais poderosa, ela se torna mais competente no trabalho dela. E aí é exatamente a missão dada é a missão cumprida. A missão da tentação é fazer com que você ceda, com que você caia. E fez exatamente com o marido. O marido não precisou que o casamento estivesse em baixa, que ele tivesse desiludido, para ele ser submetido a uma tentação. O que culminou foi que ele não estava firme em Deus, não tinha ferramentas suficientes para impedir a tentação de prosperar, e foi exatamente o que aconteceu. Ela prosperou. Queridos, se nós baixarmos a guarda, qualquer um de nós, estaremos suscetíveis a cair, a vacilar. Não é porque foi o marido, não é porque foi a esposa, que não poderia ter sido nós. Poderia sim. Graças a Deus que não fomos. Graças a Deus, porque o lugar que eles desfrutam hoje é um lugar de trevas, sombrio, terrível. Nós estamos muito, mas muito melhor do que eles. Mas poderia ter sido eu, poderia ter sido você. Facilmente, facilmente. A graça de Deus esteve sobre as nossas vidas porque demos mais lado para Deus do que para as nossas vontades, os nossos desejos. Mas se não fosse isso, se não fosse essa situação de Deus operando nas nossas vidas, as nossas forças diziam, não, melhor não se esforçar, e nós iríamos cair. Para que resistir? Essa seria a grande verdade. Pessoas, homens e mulheres, que não vivem a palavra do Senhor, vão se submeter aos desejos. Eles vivem para os desejos, vivem para suprir as próprias vontades. São egoístas, presunçosos, caluniadores, difamadores, infiéis nos contratos. O contrato do casamento é um exemplo disso. Perdem a afeição natural. Simples assim. Simples assim. E aí são levados por qualquer soprinho. Qualquer soprinho os leva embora. Qualquer soprinho faz com que eles não resistam e cedam à tentação. Por isso, meus amados irmãos, entenda, o seu marido foi lá com a mulher estranha, foi para o homossexualismo, foi para as drogas, sua esposa fez o mesmo caminho, foi viver com uma outra mulher, ou foi viver com outro homem, ou foi viver uma vida de bagaceira nas drogas, bebida, sexo promíscuo, enfim, foi viver tudo que não presta e não, né? Mas não é uma questão apenas de caráter. É claro que a gente sabe que o caráter desempenha um papel fundamental nessa história, mas não é só falta de caráter, é falta de Deus, principalmente de Deus. Até porque qualquer caráter hoje no mundo é um caráter deformado, corrompido. Se não tiver Deus, não terá um caráter correto. Não terá um caráter instruído por Deus, formado por Deus. E aí qualquer outro caráter que não seja formado por Deus é dispensável. É dispensável. Então não foi apenas falta de caráter. Foi principalmente falta de Deus, que não pôde capacitá-los a resistir à tentação, não por falta de poder divino, mas porque Deus atua para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se o seu marido não estava vivendo uma vida com Deus, é fato que ele não amava a Deus.
ele amava todas as coisas, e a Bíblia deixa bem claro que a amizade do mundo se torna inimizade contra Deus. Seu marido se tornou inimigo de Deus. Sua esposa se tornou inimigo de Deus. E por isso eles estão vivendo a prática delituosa do pecado, porque não tem forças para resistir. Não tem capacidade dada por Deus para resistir. E portanto vão se submeter. E é exatamente por isso que você deve olhar para o seu marido, para a sua esposa que está nessa situação com um olhar de compaixão. Eu sei que bate uma vontade de chutar o balde, de jogar tudo para o alto e falar, vou seguir minha vida, eles que se lasquem para lá. Mas a verdade é, queridos, não é simplesmente um querer, não é simplesmente uma vontade, mas é a falta de capacidade de resistir ao pecado. Lembra que o texto bíblico vai dizer que a tentação é senão humana, ou seja, vem a todos os seres humanos. Mas junto com a tentação, Deus providencia o escape. Pois é, se você estiver na presença de Deus, vai ter o escape ali para você. Se você não tiver, você não vai conseguir escapar. E é exatamente o que aconteceu com o marido, aconteceu com a esposa. Hoje o seu marido precisa de você. Hoje a sua esposa precisa de você. Precisa da sua ajuda para conhecer Deus e se livrar dessa tentação que eles cederam, estão cedendo e estão se afundando cada vez mais. Ore pelo seu marido, interceda pela sua esposa. Isso vai fazer total diferença na vida deles. Total diferença na vida deles. E continue você servindo a Deus, para que a tentação também não te pegue. Para que a tentação também não prospere na sua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz.